Que a paz do Senhor Jesus te encontre, que te dê muita alegria neste dia, tá bom? Vamos dar continuidade na nossa leitura na versão A Mensagem da Bíblia, lá no livro de Hebreus, hoje no capítulo 11. Estamos aí quase finalizando aí o livro de Hebreus. Então, o título lá, o subtítulo já diz: a fé. Então, hoje nós vamos estar trabalhando o quê? A fé, fortalecendo aí o que é a verdadeira fé. Eu acredito que é isso que diz aí nesse capítulo 11 de Hebreus, tá? Então vamos dar início à leitura e ver o que o Senhor tem para falar conosco. E o início da leitura diz o seguinte: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido para sustentar qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos, com base num testemunho confiável, que antes de ser tomado, ele agradou. Acho que eu pulei aqui uma folha, gente, porque tá grudadinha aqui. Vamos continuar. Ele tomou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé, né? Por quê, né? É uma pergunta. Mas vou fazer uma pausa, né? E essa frase muitos nós conhecemos, né? É impossível agradar a Deus se não tiver fé, né? Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, que a gente venha fortalecer neste dia a nossa fé em Deus. E a fé, muitas vezes você não vai estar vendo nada, né? Você apenas tem que o quê? Crer. Confiar naquele que tudo pode. E isso não é algo tão simples assim. Necessita, assim, de um ato de muita confiança, de conhecer intimamente o seu Deus. Porque se você não tiver uma intimidade, raízes profundas, dificilmente você vai sustentar a sua fé. Então, mergulhe em Deus sempre. Esteja que aprofundado ali em quem é o Senhor, para que a sua convicção não seja abalada. Porque tudo ao nosso redor vem para contrariar esse Deus, para dizer que não é possível, mas em Deus tudo é possível, porque Ele é dono de tudo o que nós vemos e daquilo que nós não vemos também, tá bom? Então vamos dar continuidade aí na leitura. Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ele creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim que de um homem idoso se fez vigor, nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo como conseguiram.
Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender porque Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. E isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaque. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Por um ato de fé, Isaque vislumbrou o futuro, enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó, no leito de morte, abençoou os filhos de José de maneira invertida. O mais novo primeiro, depois o mais velho, abençoando-os com a bênção de Deus, não com a sua, enquanto fazia uma referência apoiando seu cajado. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções para o seu próprio sepultamento. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento do arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante antecipado a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que recusaram a confiar em Deus. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem. Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor: a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e assim algemas e prisões. Temos informações de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio, histórias de homens vagando pela terra em peles de animais sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam as profecias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tivessem não fosse completa sem a nossa. E aqui finaliza aí essa leitura do capítulo 11 de Hebreus e reforça o tempo todo, né? Aqui ele vem, né, o escritor de Hebreus, e traz uma memória de tudo, de todos os homens de fé que viveram, mas tem uma chavezinha aqui que é muito, assim, complicada para a nossa humanidade entender. É o que veio ao meu coração aqui. Muitas vezes nós temos assim: Deus prometeu e ele vai cumprir de imediato aquilo. Existem promessas que vão se cumprir naquele tempo, que você vai provar ali daquela promessa. Contudo,
Existem promessas que não se cumprirá em você, mas se cumprirá em gerações. É isso que está dizendo aqui. Muitos não puseram a mão na promessa, porém eles tinham um reino eterno. Eles confiavam nesse Deus, porque se nós cremos em Deus, nós acreditamos que isso aqui é apenas uma passagem para que se cumpra tudo o que precisa se cumprir. Nós fazemos parte de um pedaço desse gigantesco plano, mas que a nossa vida não é aqui na terra, a nossa vida é no Senhor. Então, muitos não provaram tudo. Abraão viu milhões e milhares, uma descendência gigantesca? Não, mas ele confiou na promessa até o fim. Né? Deus fala que a descendência dele, e seria impossível de contar, que somos nós, é tudo isso que veio para além, né? Esse legado gigante de Cristo. Nós somos filhos da promessa de Abraão, mas Abraão viu apenas o quê? Isaac. Ele foi muito abençoado em tudo que ele fez, né? Mas ele provou o quê? Isaac. Isaac era para ele, né? A bênção momentânea, mas existia uma promessa para além. Então, viva no Senhor confiando. Algumas coisas vão se cumprir em você, mas muitas coisas vão se cumprir nas gerações futuras, vai se cumprir nos seus filhos, vai se cumprir nos seus netos. Então, continue propagando esse evangelho, falando de Deus, tendo fé e confiando que Deus vai se cumprir. Às vezes, Deus te prometeu grandes e maravilhosas coisas, porém, quem vai talvez provar seja os seus filhos, né? E eu estou falando talvez isso aqui para mim, porque Deus prometeu coisas que às vezes eu falo, Deus, é impossível de se cumprir no meu tempo. Mas o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer. Mas eu creio que eu provarei boa parte dessa bênção, né? Mas as minhas filhas, os meus netos vão usufruir ainda mais, né? Eu sou a base para que eles voem cada dia mais alto, para que eles tenham cada dia mais coisas no Senhor. Então, eu creio que a minha descendência vai ser muito mais abençoada do que eu. Davi foi um homem de guerras, né? Ele era segundo o coração de Deus. Ele foi muito próspero, muito rico, porém não foi ele que construiu o templo. Era o desejo do coração dele construir o templo para o Senhor. Mas o Senhor falou, não, Davi, não será através de você, será através do seu filho Salomão. E Salomão construiu esse templo, né? E teve uma continuidade aí do legado de Davi. E muitas coisas se cumpriram o que? Em Cristo. Então, nós precisamos confiar em Deus, ter fé. Mas às vezes ter fé vai duvidar muito da nossa humanidade, vai bater muito com a nossa humanidade. Nós temos que vencer isso e saber que nós vivemos para um reino eterno. A nossa fé tem que estar em Cristo e saber que nós vamos para um lugar infinitamente melhor e que nós estamos aqui semeando não apenas para nós num desejo egoísta, porque Deus ele não é egoísta, Deus ele é abundante, né? Ele é bênção completa. Então muitas coisas vão se cumprir em você, mas algumas coisas vão se cumprir nos seus filhos. Então olhe para a sua descendência, para o que está à sua frente como algo grande, é uma grande plantação, né? E essa grande plantação vai continuar dando fruto a partir de você e após você, quando você não existir mais, ainda continuará a semente e esses frutos continuando dando mais frutos. Então confie em Deus, fortaleça a sua fé, viva as promessas que Deus tem para você, se alegre nelas, confie nesse Deus, porque o plano dele jamais pode ser frustrado e ele se alegra daquele que busca ele, que confia nele, né? Abraão não sabia para onde estava indo. Muitas vezes é assim. Deus fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você simplesmente tem que ir sem nem entender. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes não faz sentido, não é aquilo que você queria, mas em Deus nada se perde. No meio disso tudo haverá alegria. Tudo bem? Então confie no Senhor, essa é a palavra, fortaleça a sua fé. Lembre desses grandes homens de Deus. Lembre-se de tudo que o Senhor fez já na sua vida e louve a Ele, agradeça a Ele. Não se sinta frustrado por algumas promessas grandiosas que o Senhor faz e que não faz sentido. Se elas não se cumprirem em você, não acha que acabou. Fala, ai, Deus não fez. Não, Ele continua fazendo. Mesmo que você não esteja aqui na terra, Ele continuará fazendo, porque nada é perdido. Ele olha para além. E você sim, vai viver muitas promessas aqui na terra,
Mas saiba que Deus não promete pouco, Ele não promete só para você, Ele promete para os seus filhos, Ele promete para os seus netos, a sua geração vai ser muito abençoada. E no dia em que o Senhor voltar, você saberá de tudo ali que aconteceu e se alegrará e falar, esse Deus é fiel, porque Ele não erra, né? Ele é maior do que tudo. Então, só fortaleça a sua fé, que neste dia o Senhor abençoe sua vida, fortaleça a sua fé, porque fé é dom de Deus, que Ele conceda esse dom na sua vida, na minha vida, e que a gente venha estar revestido pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.